Certos assuntos, quanto mais você falar, pior ficará. Mais comprometido você estará e mais fácil será das pessoas te causarem o mal. Por isso, quer saber agora quais são as 10 coisas que você não deve dizer a ninguém para manter a cautela? Então vamos ao que interessa. O seu pensamento em relação aos invejosos. Pense comigo o seguinte: você costuma falar o quanto as pessoas te invejam? Você costuma relatar o tanto de inveja que já enfrentou? Se sim, primeiro de tudo, por que falar isso? Não tem muita finalidade, concorda? Segundo, não é algo que uma pessoa egocêntrica falaria? Nossa, olha quanta inveja já tive que lidar. Ah, você não tem ideia de quanto já me invejaram. Sei lá, é como se ela estivesse falando: viu? A inveja dos outros prova o quanto sou superior. Pelo menos essa impressão que me passa quando vejo alguém comentando sobre a inveja que já recebeu. Por isso você até pode discordar, mas creio que seria melhor se você só não comentasse sobre esse assunto. Até porque inveja não é para ser comentada, é apenas para ser ignorada. Henry, mas e se alguém me invejar muito? Então use a razão para escapar das armadilhas. Dê um jeito de se afastar da pessoa, mas nunca fique fazendo alarde. Não fique se vitimizando comentando quanto alguém está te invejando. As suas observações perante a maldade alheia. Um general relataria para o próprio inimigo as informações que ele possui sobre esse inimigo? Ele chegaria para o lado adversário e falaria: ei, eu sei as suas táticas, viu? Melhor trocá-las. Óbvio que não. O comandante ficaria em silêncio, apenas na cautela, sem entregar o jogo, preparando uma estratégia contra as táticas desse inimigo. O resultado disso? Uma vitória. Surpreender o adversário para derrotá-lo. A questão é essa: por que quando você vê a maldade alheia você tem que já apontar o dedo na cara da pessoa? Para que agir como um alarme? Não faça isso. Fique apenas na espreita. Observe melhor. Entenda o método da maldade, para que assim proteja a si mesmo e aqueles que importa de uma maneira melhor. Planos para o futuro. Houve uma época em que eu ainda não tinha conquistado nada e passava o dia inteiro em volta das minhas dúvidas, lidando com elas e ao mesmo tempo progredindo aos poucos, estudando, treinando minhas habilidades, trabalhando sem ganhar muito. Aliás, quem olhava de fora não entendia, achava que eu estava seguindo para um beco sem saída, ou até para um abismo. E naquele instante eu poderia parar o meu caminho para dar atenção para essas pessoas e explicar o meu plano. Mas aí eu te pergunto, para quê? Por que eu deveria convencê-las? Elas me ajudariam de alguma maneira? Pelo contrário, as chances delas me atrapalharem era muito maior. Portanto, apenas guardei os meus planos em minha mente e segui o caminho. E com a dedicação e o silêncio, hoje eu me encontro em uma evolução, da qual me orgulho. Momentos marcantes da sua vida. Sabe, eu sei que alguns por aí possuem a famosa mania de contarem a história de suas vidas. Mas sempre que ouço essas histórias, percebo que a pessoa conta mais por orgulho do que para ensinar algo a alguém. A realidade é que nossas memórias mais importantes, aquelas que têm um valor emocional muito grande, não devem ser compartilhadas ao meu ver. Pois caso sejam compartilhadas, correm o risco de serem vandalizadas. Não sei se você me entende, mas já contou um momento da sua vida para alguém detalhadamente e a pessoa menosprezou, fez pouco caso, e você percebeu que era melhor nem ter contado nada? Se já passou por isso, acho que entende o que eu estou falando. A verdade é, compartilhe suas lições, demonstre a sua experiência quando necessário, mas nunca detalhe os momentos que aprendeu tudo isso, pois o seu caminho é o seu caminho e somente você deve compreendê-lo. A forma como você administra o seu dinheiro. As pessoas não são a Receita Federal, caso você não saiba. E você não precisa declarar para elas as movimentações de seu dinheiro. Não diga quanto investiu, não comente quanto gastou, não fale quanto ganhou. Aproveite o seu direito de possuir um sigilo bancário, ao invés de sair por aí comentando as suas movimentações. Afinal, aposto que a única razão para você falar essas coisas seja para mostrar para os outros o seu poder aquisitivo. Porém, caso haja dessa forma, não reclame depois quando estiver com vários interesseiros e sanguessugas ao seu redor. Suas dores do passado. O que passou, passou, e não há mais nada a discutir a não ser consigo mesmo. Não adianta você sentar-se com uma pessoa e relatar tudo o que ocorreu na sua vida detalhe por detalhe para que ela interprete a ocasião para você. Até porque se depender da interpretação dos outros para entender a sua vida, será sempre assim?
Terá sempre que relatar para as pessoas para que elas te proporcionem a resposta? Não percebe que isso é abrir mão da sua independência e da sua competência perante a sua própria vida e progresso? Enfim, entenda o seguinte: você é dono do seu passado. É você quem viveu tudo aquilo e por isso somente você, com todas as memórias de sua mente, pode interpretar e aprender da maneira certa o que aconteceu com você. Claro que em situações mais graves é sempre bom um psicólogo para iluminar o seu caminho. Porém, sair por aí contando para qualquer pessoa sobre as suas dores do passado, qual é? Você é mais esperto que isso, já que as pessoas normalmente te menosprezarão por você relatar o seu passado ao invés de te respeitarem. E como eu disse, você é quem pode interpretar da melhor maneira o seu passado. Suas opiniões sobre assuntos polêmicos. A polêmica ganha cada vez mais atenção. Quanto mais absurdo for a situação, mais entretenimento, mais revolta ou admiração do povo. Aliás, em uma sociedade onde as pessoas amam os extremos, é sempre bom uma polêmica para dividir a opinião das pessoas, não é? Mas aí que tá. Esses assuntos absurdos servem para distrair e dividir. Repare na vida da pessoa, por exemplo, que se atenta a essas situações. Aposto que não está nada boa, mas lá está ela, dando opinião para tudo. Cancelando e sendo cancelada. É totalmente ridículo o que acontece e você deve se afastar o máximo possível disso. Concentre-se em criar opiniões para assuntos importantes, não para esses absurdos inúteis. Reclamações que não te levam para lugar algum. Uma coisa é você reclamar sobre algo que pode trazer uma solução. Por exemplo, reclamar educadamente para o seu vizinho sobre o barulho alto que ele está fazendo. Isso é um bom método, afinal, reclamações fortalecidas por argumentos criam um consenso ou uma solução quando se trata de problemas entre você e alguém, desde que você resolva tudo na educação e na paciência. Agora, sair por aí reclamando por nada, sem objetivo, só para desabafar, é um erro, já que transforma você em alguém que as pessoas evitarão, pois todo mundo tem os seus próprios problemas e ninguém está a fim de escutar as insatisfações do outro. Sendo assim, não espalhe negatividade por aí, não demonstre inutilidade, já que reclamar por reclamar é uma atitude inútil. Ao invés disso, permaneça em silêncio e pense com calma em soluções para os seus problemas. Tenho certeza de que será bem mais produtivo. Ideias valiosas. Imagina você no centro de uma cidade grande, cheio de pessoas ao seu redor, e você simplesmente levanta a mão e mostra um diamante. Permaneça na mesma posição, expondo para os outros esse diamante. Eu não dou nem um minuto para alguém passar a mão, te roubar e sair correndo, rindo da sua tolice. Você imaginando isso, pensa: nossa, e quem seria o tolo que seria tão descuidado assim com um diamante? Pois é, eu me pergunto a mesma coisa quando se trata de ideias. Quem seria o tolo que sairia por aí compartilhando uma ótima ideia? Afinal, em um mundo onde a criatividade é rara, a maioria copia. E se você contar para os outros uma ideia que pode ser valiosa, antes mesmo de você colocar em prática, já terá uns 20 fazendo a mesma coisa. Sendo assim, guarde bem uma ideia que você acha que pode ser ótima, porque as pessoas podem roubar essa ideia da mesma forma que roubam um diamante. Sua opinião sobre a vida dos outros. Vamos ser sinceros, somos observadores, e mesmo que a gente não procure saber sobre isso, há sempre notícias e informações sendo jogadas em nosso caminho sobre o que aconteceu com fulano, o que ciclana fez no trabalho ou com quem Zezinho casou. Às vezes até se trata da vida de um amigo ou familiar, e não tem jeito, você acaba sabendo o que aconteceu ou deixou de acontecer. E quando essas informações chegam até a gente, uma opinião em nossa consciência é formada. Convenhamos, a gente acaba criando uma opinião sobre o acontecimento na vida de outra pessoa. No entanto, isso significa que devemos compartilhar de jeito nenhum. A opinião sobre a vida de alguém deve permanecer contigo, às vezes até como uma lição caso você acredite que fulano cometeu um erro. E jamais deve parar as suas obrigações para ficar de conversa e opinar sobre o caminho ou progresso de outra pessoa. Lembre-se, cada um deve cuidar do seu próprio jardim. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado, e se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, que tá esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito e não custa nada também, beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.